Bem-vindos ao canal É Hora de Animes. Aqui exploramos um dos tópicos mais divertidos e intrigantes do mundo dos animes: casais improváveis de universos diferentes, que por alguma razão poderiam dar super certo. Já imaginou como seria a química entre personagens de animes que nunca se encontraram, porém que se conhecessem formariam um casal épico? Será que o líder de uma organização sombria se daria bem com a protagonista de um mundo mágico? Ou será que um herói de um planeta poderia conquistar o coração de uma guerreira de um universo paralelo? Prepare-se para ver as combinações mais inesperadas e apaixonantes, com um debate, análise e, claro, muitas risadas. Fica com a gente e vem ver essas duplas improváveis que poderiam ser perfeitas. O primeiro casal de universos diferentes que poderia dar super certo é Hinata Hyuga do anime Naruto com Kurama de Yu Yu Hakusho. Podemos ver que essa dupla, à primeira vista, improvável, teria uma química interessante baseada nas características de cada um. Hinata é uma jovem tímida, mas extremamente bondosa, compassiva e determinada, mesmo que inicialmente sua insegurança a impeça de expressar suas verdadeiras intenções. Ao longo da série de Naruto, ela cresce e se torna uma mulher forte e resoluta, sempre lutando por aqueles que ama, especialmente por Naruto, seu grande amor. Ela tem uma natureza protetora e está sempre buscando formas de apoiar os outros, demonstrando uma força interna profunda, embora com uma postura mais reservada. Kurama, por outro lado, é um personagem complexo e multifacetado. Apesar de seu começo um tanto arrogante e calculista em Yu Yu Hakusho, ao longo da série, ele também torna e revela um lado mais sensível e ponderado. Kurama é inteligente, sensível e, ao contrário do que muitos podem pensar, ele possui uma grande capacidade de cuidar das pessoas que ama, sempre tentando agir de forma mais honrada possível. Sua conexão com o lado emocional das situações e sua habilidade em perceber os sentimentos dos outros fazem dele algo muito mais introspectivo do que sua aparência de yokai. Agora, imaginando como esses dois se encaixaria em um relacionamento, vemos que a combinação entre eles poderia ser surpreendentemente harmoniosa. Hinata, com sua natureza calma e empática, poderia ajudar Kurama a se abrir mais e lidar melhor com os seus próprios sentimentos e conflitos internos. Hinata tem a paciência e a força emocional para aceitar as camadas mais profundas de Kurama, sem julgá-lo, algo que ele precisaria para confiar e se abrir verdadeiramente. Por outro lado, Kurama poderia ser o ponto de equilíbrio para Hinata, oferecendo-lhe a confiança e a segurança necessária para que ela pudesse se afirmar de maneira mais simples. Sua sabedoria e postura calma seria apoio para Hinata quando ela se sentisse insegura. Ele poderia ajudar a extrair o melhor dela, permitindo que ela se expressasse mais abertamente sem medo de ser incompreendida. Ambos compartilham uma bondade interior e um desejo genuíno de proteger os outros. Enquanto Hinata tem uma força que vem de sua persistência silenciosa, Kurama tem uma força estratégica, mais focada na inteligência e no controle das situações. A união deles seria baseada no respeito mútuo pelas diferenças, com Kurama fornecendo a confiança e o apoio que Hinata tanto precisa, e Hinata oferecendo um amor genuíno e uma compreensão sem julgamentos, algo que Kurama não encontraria facilmente em outras garotas. Portanto, apesar de seus mundos completamente distintos, Hinata e Kurama teriam uma relação baseada em uma profunda admiração e apoio mútuo, onde ambos se ajudariam a superar suas inseguranças. Agora imagine um relacionamento entre Riei de Yu Yu Hakusho e Fire Valentine do anime Cowboy Bebop. Vemos que, apesar de suas diferenças evidentes, a combinação dos dois poderia resultar em uma parceria bem interessante. Ambos possuem traços de forte personalidade, sendo personagens independentes com passados dolorosos e complexos que poderiam se estender e se apoiar de maneira inesperada. Faye é uma mulher que vive à margem da sociedade,
sempre com um sarcasmo afiado e uma desconfiança quase natural, resultado de um passado marcado pela perda de memória e manipulação. Ela se esconde atrás de uma fachada de cinismo, porém no fundo tem uma vulnerabilidade que raramente demonstra. Faye é corajosa, determinada e mesmo sendo fugitiva, solitária, muitas vezes procura por um senso de pertencimento, embora nunca mostre de forma explícita. Riei, por sua vez, é o típico anti-herói. Ele é frio, calculista e muitas vezes parece insensível, como resultado de sua criação brutal e da constante luta pela sobrevivência. Sua atitude distanciada vem de uma natureza orgulhosa e de um desejo de não depender de ninguém. Porém, ao longo da série, Riei também revela uma lealdade profunda para com aqueles que ele considera importante. Embora tenha uma fachada dura, ele se importa mais de maneira contínua e muitas vezes silenciosa. Agora, se imaginarmos esses dois personagens juntos, podemos perceber que, apesar das atitudes de ambos serem inicialmente muito diferentes, eles poderiam se complementar de maneira fascinante. Faye, com sua falta de confiança e seu comportamento desafiador, poderia ser atraída pela força e pela intensidade de Riei. O fato de ele ser alguém que carrega tantas cicatrizes emocionais, porém ainda mantém uma aura de controle e destreza, poderia fazer com que Faye se sentisse compreendida de maneira que ele não expressou com os outros. Ela, por sua vez, poderia ser uma das poucas pessoas capazes de ver além da fachada de Riei, reconhecendo que, por trás de seu comportamento agressivo, ele também carrega uma dor similar à sua própria. É um tolo, ele se deixou ser raptado. Mas que situação. Repete, Riei. Você insiste em uma coisa, não é? Pode me enfrentar. Portanto, embora a união entre eles pareça um pouco improvável à primeira vista, Faye e Riei poderiam formar um par perfeito em sua complexidade, superando a solidão e a dor de seus passados de maneira que só eles entenderiam. Agora imagine um possível relacionamento entre Ikki de Fênix de Cavaleiro do Zodíaco e Rei Rhino de Sailor Moon. Poderia ser uma combinação fascinante de força, vulnerabilidade e uma profunda compreensão mútua. Ambos são personagens intensos, com uma carga emocional complexa e uma personalidade forte, porém que ao mesmo tempo possuem uma humanidade escondida sob suas façadas. Vamos explorar como essas duas figuras poderiam se conectar. Ikki de Fênix é o cavaleiro solitário e apaixonado, conhecido por sua resistência incomparável e seu espírito indomável, apesar de seu lado exterior frio e seu comportamento muitas vezes distante. Ele carrega uma dor profunda em seu coração devido aos traumas do passado, especialmente relacionado à sua família e os sacrifícios que fez por seus amigos pelo um bem maior. Já Rei Rhino, por outro lado, é uma personagem com uma força emocional igualmente impressionante. Como a sacerdotisa do templo de Rhino, a Sailor Mart, ela combina o espírito guerreiro com a sensibilidade mística. Rei é uma jovem com uma personalidade forte e por vezes impetuosa, que se apresenta como uma líder nata, porém também lidar com questões de solidão e um profundo senso de responsabilidade. O ponto de conexão mais claro entre Ikki e Rei está em suas almas guerreiras e sua capacidade de lutar incansavelmente por aquilo que acreditam ser certo, mesmo quando isso os isola dos outros. Ambos possuem uma grande força interior, mas também uma vulnerabilidade emocional que raramente deixa transparecer. Ikki, com sua carga de traumas e solidão, poderia ser refletido em Rei, que também carrega o peso de ser uma guerreira e ao mesmo tempo uma jovem com desejos e medos próprios. São os pobres diabos! Vamos acabar com ele! Em um nível mais profundo, a relação entre Ikki e Rei seria uma jornada de cura e autodescoberta. Ikki, com seu constante conflito interno,
poderia encontrar em Rei uma fonte de compreensão que o ajudaria a aceitar suas próprias fragilidades. Rei, por sua vez, com sua luta constante contra a solidão e o peso de suas responsabilidades, poderia encontrar em Ikki uma pessoa que realmente entende o que carrega um fardo pesado. Portanto, esse relacionamento seria uma poderosa mistura de força, vulnerabilidade e crescimento mútuo. Ikki e Rei poderiam ser uma dupla que, em meio às batalhas internas e externas, encontraria um equilíbrio perfeito e um apoio emocional. Agora imagine Trunks do futuro e Elizabeth Lyones de Nanatsu no Taizai. Vemos que essa combinação poderia resultar em uma combinação profunda e emocionante, pois ambos possuem características que se complementam apesar de suas origens e universos distintos. Trunks do futuro é um jovem que desde cedo foi forjado pelas adversidades, cresceu em um mundo devastado por uma linha do tempo cruel, onde teve que se tornar forte para lutar contra a destruição trazida por inimigos como os androides e Cell. Sua história é marcada pela dor, perda e sacrifício, e esta carga emocional o fez uma pessoa madura para sua idade. Mesmo ao tempo, ele carrega uma melancolia profunda e um senso de responsabilidade que o torna introspectivo e muitas vezes solitário. Trunks, em sua jornada, busca proteger o que resta, e por mais que seja um guerreiro extraordinário, seu maior desejo é trazer esperança e salvar os outros. Elizabeth Lyones, por sua vez, é a encarnação da bondade e da empatia, sendo também uma jovem que, apesar de sua juventude, carrega um peso enorme sobre seus ombros. Ela é a herdeira do reino de Lyones, porém, muito mais do que sua posição real, ela se destaca por seu coração puro, sua determinação e sua capacidade de amar incondicionalmente. Elizabeth, ao longo de Nanatsu no Taizai, enfrenta provocações imensas, lidando com questões de seu passado, incluindo sua ligação com os 7 pecados capitais e os mistérios que cercam sua existência. Ela é a personificação da esperança, sendo uma líder que não hesita em arriscar sua vida para proteger aqueles que ama. Sua força reside não apenas na sua coragem, mas também em sua fé nas pessoas e em seu desejo de trazer justiça ao mundo. Ao pensar como esses dois personagens poderiam se conectar, podemos ver que eles possuem pontos em comuns que poderiam estabelecer um vínculo profundo entre eles. Ambos carregam grandes responsabilidades e, de certo modo, são personagens que foram forçados a amadurecer rapidamente. Vivendo em um mundo de caos e conflito, Trunks, com seu temperamento mais reservado e focado na luta pela sobrevivência, poderia encontrar em Elizabeth a gentileza e a esperança que muitas vezes faltam em sua própria vida. A pureza do coração de Elizabeth, sua capacidade de ver o bem nas pessoas e sua natureza altruísta seria um bálsamo para Trunks, ajudando a suavizar sua visão mais cínica e a se reconectar com a humanidade que ele por tanto tempo teve que proteger. Elizabeth, por outro lado, poderia ser e ver atraída pela força interior de Trunks, sendo o seu senso de dever e a carga emocional que ela carrega. Ela, que também tem um passado repleto de tragédias e lutas, entenderia a dor que Trunks carrega e que seu coração compassivo poderia ajudar a lidar com as cicatrizes emocionais que ele guarda. Quando eu viajei ao passado na máquina do tempo, eu pude ver que vocês eram boas pessoas. Mas nesta época são bem diferentes. Só gostam de destruir tudo que encontram e fazer as pessoas sofrerem. Isso eu jamais vou perdoar. Mas que bobagem é essa? Você ficou louco? Vamos acabar com ele, número 17. Vamos! Portanto, um relacionamento entre Trunks e Elizabeth não seria apenas uma união de forças externas, mas também uma combinação de vulnerabilidade, empatia e suporte mútuo. Agora imagine um possível relacionamento amoroso entre Erza Escarlate, de Fairy Tail, e Gohan, de Dragon Ball Z. Seria uma combinação fascinante de força, coragem, compaixão e dedicação. Embora venha de universos diferentes, ambos compartilham qualidades que poderiam criar uma relação forte e equilibrada, marcada por um respeito mútuo e uma compreensão profunda das responsabilidades que carregam.
Gohan, o filho mais velho de Goku, é um personagem que sempre se destacou por sua inteligência, bondade e senso de justiça. Embora seja um dos guerreiros mais poderosos do universo de Dragon Ball, Gohan sempre priorizou uma vida tranquila e pacífica. Ele nunca procurou lutar por diversão, mas sim para proteger aqueles que ama. Sua natureza gentil e pacífica contrasta com sua enorme força. E ao longo de Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, vemos Gohan se dividir entre a luta pelo bem e o desejo de levar uma vida normal, como um estudioso e um homem de família. Ele é alguém que entende o peso da responsabilidade, mas também busca equilíbrio, tentando sempre ser o melhor tanto em suas habilidades como em sua capacidade de amar e apoiar as pessoas ao seu redor. Já Erza Escarlate, por outro lado, é uma das personagens mais formidáveis e admiradas de Fairy Tail, conhecida por sua força de vontade imbatível e sua habilidade incrível como uma guerreira. Essa também carrega uma profunda lealdade a seus amigos e um senso de responsabilidade que a torna uma líder natural dentro da guilda Fairy Tail. Ela é uma pessoa de princípios rígidos e, embora sua força seja inquestionável, ela tem um lado vulnerável que raramente mostrado, mas é essencial para a sua humanidade. Essa também possui uma personalidade protetora e muitas vezes coloca os outros antes de si mesma, o que demonstra o quão importante é para ela cuidar de seus companheiros. Seu passado difícil, que inclui perdas e batalhas que moldaram e faz uma pessoa complexa, que busca não só vitória, mas também a construção de um ambiente de confiança e amor ao seu redor. A conexão entre Gohan e Erza pode ser imaginada através de suas semelhanças de caráter. Ambos são personagens extremamente fortes, porém ao mesmo tempo têm uma natureza gentil e empática. Gohan, com sua busca por equilíbrio e seu desejo de levar uma vida harmoniosa, encontraria em Erza uma aliada que, apesar de sua imensa força e determinação, também valoriza profundamente os laços emocionais e o cuidado com aqueles que ama. Oficial da polícia, venham nos prender! Oh, mas o que é isso? Quem você pensa que é, idiota? Erza, que carrega um peso de responsabilidade e dor devido a seu passado, poderia se identificar com a luta interna de Gohan, que também carrega uma carga emocional por sua força e seu papel como protetor. Essa seria a força que Gohan tanto precisa para lidar com as situações mais desafiadoras, ajudando a não perder o foco quando o peso do mundo parece ser demais. Ela também entenderia sua necessidade de equilíbrio e a busca por uma vida pacífica, pois a Erza, ela própria, embora uma guerreira, tem um profundo respeito pela amizade e pela construção de um futuro onde as pessoas queridas possam viver em paz. Em contrapartida, Gohan traria para a relação sua paciência, empatia e principalmente sua capacidade de enxergar as coisas de maneira calma e racional, ajudando Erza a suavizar seu lado mais impetuoso e a lidar com os dilemas emocionais da vida. E é isso aí, amigos otakus, chegamos mais ao final de um vídeo aqui com alguns personagens de animes de universos diferentes que, ao meu ver, teriam um bom relacionamento e teriam uma química, esses casais. Se você concorda, deixa aqui abaixo ou discorda. E deixa aqui abaixo nos comentários algum tipo de casal de universo diferente que você acha que daria certo, que combinaria a personalidade e o comportamento entre eles para formar um casal. Não se esquece também de se inscrever-se aqui no canal, a gente sempre faz vídeos com diversos temas referentes ao universo dos animes. Então aproveita, se inscreve e vem nos apoiar se tornando um membro do canal. Fiquem todos com Deus, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like para fortalecer e até o próximo encontro.